Bom dia, turma. Vamos corrigir agora a página 56. Eu já fiz ela toda, por quê? Porque eu já fiz aquele vídeo de ontem, ele tá bem explicadinho, é a mesma matéria. Mas mesmo assim eu vou ler com vocês, pra gente ir tirando qualquer dúvida que possa surgindo, né? A número 9 era para calcular, bastava apenas fazer a divisão. A gente já sabe que na divisão prevalece aquela regra dos sinais da multiplicação, né? Sempre que a gente estiver dividindo números inteiros. E que, quando há uma divisão de números com sinais diferentes, ou seja, menos e mais, o resultado vai ser sempre negativo. Divisão de números com sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. E de resto era só realmente fazer a divisão. 9 dividido por 1 é 9, ficou menos 9 por quê? Porque os sinais são diferentes. Número 10. Qual número foi apagado na lousa? Então a gente sabe que o 8 vezes um número que até então a gente não sabia qual era, resultava em menos 96. Como é que a gente podia descobrir isso? A gente pegava o 96 e dividia por 8. A gente ia achar 12 como resposta. Mas por que ficou menos 12? Porque o 8 é positivo. Para esse resultado aqui da negativo, eu teria que multiplicar ele por um número negativo. Lembra lá? Multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, se o 12 fosse positivo, o resultado nunca seria negativo, tá bom? Por isso que é menos 12 a resposta. A 11 é a metade de menos 20 é. Bom, a metade basta pegar o número e dividir por 2. O 2 é positivo, 20 é negativo, então meu resultado vai ser um número negativo. A 12, a metade de 80 é a mesma coisa. A terça parte. O que é a terça parte de um número? Ou você pega esse número e multiplica por um terço, porque multiplicar por um terço é o mesmo que dividir por 3. Por quê? 1 vezes menos 60, menos 60. Aqui embaixo, ó, a gente pode não estar vendo, mas é como se eu tivesse um denominador 1. Então, na multiplicação de fração, lembra como faz? Eu pego o numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Então, vai ser 1 vezes menos 60, menos 60. 3 vezes 1, 3. Depois era só dividir, o sinal vai ficar negativo, por quê? Tem sinais diferentes, o meu numerador e o meu denominador. A quarta parte é 1 quarto vezes menos 200, ou pegar o menos 200 e já dividir direto por 4. 13. O produto de dois números inteiros é menos 270. Um deles é 15. Qual é o outro? Bom, eu não sei qual é esse número, eu chamei ele de quadrado, né? Um retângulo, né? Tá mais um retângulo do que um quadrado. E eu sei que o 15 vezes esse número que eu desconheço tem que resultar em menos 270. Então, essa questão é parecida com a 10. Você podia pegar o 270 e dividir por 15. Porque você vai estar realizando a operação inversa, tá? E aí você vai achar esse valor. Esse valor vai ser quanto? 18. Mas por que eu botei menos 18? De novo, aquela questão da 10. Se o 15 é positivo e o meu resultado é negativo, para o meu resultado ser negativo, eu preciso que o número que está sendo multiplicado por 15 seja um número negativo, porque aí eu vou ter multiplicação de sinais diferentes, dá negativo. 14, calcule. A 14 é igualzinha a 9, então eu não vou nem falar, pausa o vídeo aí e corrija. 15. Efetue apenas divisões exatas que são possíveis em Z. Quem é Z? O Z é o meu conjunto dos números inteiros. Você lembra como é o conjunto dos números inteiros? Ele é esse aqui, ó. Ele tem, vou fazer uma reta numérica aqui. Ele tem o 0, ele tem o 1 positivo, ele tem o 2 positivo, o 3 positivo e infinitamente. Ele não acaba. E aqui, ó, ele tem o menos 1, o menos 2, o menos 3. Esse daqui é o meu conjunto Z, ou seja, o meu conjunto dos números inteiros. Perceba, eu não tenho números quebrados. Eu não tenho 1,5, eu não tenho 3 sobre 2, tá bom? Eu só tenho números inteiros, positivos e negativos. E aí ele quer que eu faça apenas as divisões que são possíveis em Z, ou seja, que o resultado é um número inteiro. A, 0 dividido por menos 72, 0 dividido por qualquer número dá 0. Lembrando que o 0 ele não é nem positivo nem negativo, ele é um número neutro, tá? Então você não coloca sinal para ele. B, 54 dividido por 0. Por que eu botei aqui, ó, esse símbolo aqui, esse Ezinho, significa não existe, tá? É um Ezinho ao contrário com um risco em cima. O que quer dizer? Que ele não existe em Z, ou seja, ele não existe no conjunto dos números inteiros. E por que ele não existe? Porque existe uma coisa na matemática que diz que eu não posso dividir por 0, tá bom? Então, sempre que você vê assim uma divisão por 0, não importa.
Não vai existir no número inteiro, não vai existir no número racional, não vai existir no número racional em nenhum conjunto, tá bom? C, 1 dividido por 5. Por que eu botei que não existe nos números inteiros? Porque 1 dividido por 5 vai dar um número decimal. Afinal, o 1 é menor que o 5. Então, para eu poder fazer essa divisão, eu vou ter que botar 0, para poder emprestar o 0 pro... Ó, eu vou botar aqui, ó. É 1 dividido por 5. Eu posso fazer essa divisão direta? Não. Por quê? Esse número aqui é maior que esse. Então, eu teria que colocar um 0, e acrescentar um 0 aqui. Aí, eu poderia fazer. Daria quanto? 0,2. Porém, isso aqui não faz parte na minha reta de números inteiros. Olha só, o 0,2 ele é um número decimal. Então, ele não é um número inteiro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que ele não existe em Z. A D existe, era só pegar o 36 e dividir por 18, menos 2 é um número inteiro negativo. A E não vai existir pela mesma questão da C. O 18 é menor que o 36, então na hora de dividir eu teria que pegar emprestado, ia ficar um número decimal. A F não existe porque não vai dar um número inteiro, também vai dar um número decimal, embora esse aqui seja maior que esse. Se vocês fizerem a divisão aí na casa de vocês, vocês vão ver que não vai dar um número inteiro, por isso que ele não existe em Z. A G existe, a H existe, todas as outras existem, é só fazer a divisão que vocês vão ver. 16. Qual número inteiro obtemos quando A, dividimos 0 por um número negativo? Bom, é só eu pensar. Eu vou pegar o 0 e vou dividir, por exemplo, por menos 2. Eu já falei que a divisão, sempre que eu pegar o 0 e dividir por qualquer número, eu vou encontrar o quê? 0. Então, é óbvio que a minha resposta é 0, independente do meu denominador. B, dividimos um número positivo por ele mesmo. Bom, sempre que eu divido um número por ele mesmo é igual a 1. Então, não tem nada para fazer. C, dividimos um número negativo por menos 1. Se eu vou dividir um número negativo por menos 1, o resultado vai ser o simétrico dele. Por quê? 2 dividido por 1 vai ser o próprio número. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Só que esse menos com esse menos é divisão de sinais iguais. Então, o resultado vai ser positivo. Então, se ele era um número negativo, o simétrico dele é ele próprio, só que com sinal trocado, ou seja, positivo. 17. Calcule o valor destas expressões. Aí era só resolver a expressão normalmente. Vocês têm que lembrar que se tiver uma divisão, você começa pela divisão. Se tiver uma multiplicação, vocês começam pela multiplicação. Aí, ó, vou deixar um tempo parado aqui para vocês pausarem o vídeo e fazerem os ajustes que for preciso. E aqui é a mesma coisa, eu não vou resolver porque era só resolver a expressão.